Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer e também uma honra aqui estar falando de basquete feminino com todos vocês. Obrigado pelo convite. E estou aberta aqui pelas perguntas ou pelas dúvidas que vocês têm, falar um pouquinho do programa, né, do programa Bradesco Esportes, e estamos aí falando de basquete feminino, isso é que nos dá alegria. Você quer que o pessoal faça pergunta inicialmente ou você quer falar um pouco sobre o teu trabalho? Acho que seria legal você falar um pouco sobre o teu trabalho, né? E depois a gente vai encaixando ou encaminhando as perguntas. Pode ser assim? Pode ser fazer um pequeno resumo, então, Isso aí. Fique à né? vontade. Eu iniciei aqui em Piracicaba em 90, no programa que era BCN e Unimep, na época. Desde então, eu continuo no programa, né? Já são 33 anos, trabalhando com categoria de base, em alguns momentos também adulto, mas nesse período todo, eu tenho me dedicado bastante com o basquete feminino na base. Dentro desse período, eu fiquei 7 anos aqui em Piracicaba. Eu falo aqui porque hoje eu resido aqui em Piracicaba, né? E o restante em Osasco, onde o BCN se transferiu para lá, juntamente com o vôlei, e de lá desde 97 até este momento, a gente tem basquete feminino e vôlei feminino dentro de um centro de treinamento, que foi construído em 2010, e um centro que acho que, não sei se todos conhecem, mas se tiverem oportunidade, pode entrar no site do Bradesco Esportes Educação, e lá tem todas as fotos do centro e tal, e eu acredito que no Brasil a gente não tem um centro de treinamento voltado ao feminino como nós temos lá. Em 2020 e 2023, a gente agora passa para uma outra fase, né? Porque o programa encerra a sua competição, o trabalho de formação na competição, mas eles vão continuar no trabalho de formação, tanto basquete e vôlei, mas para atividades gerais, não para competitivo. Ok, Macau. Você acha que a gente já pode encaminhar as perguntas? Quem quiser perguntar, é só levantar o braço e aí a gente começa um bate-papo com a Macau. Sim, acho melhor, né? Tudo bem, à vontade. A sala é sua, minha amiga. Você que comanda. Vamos lá, pessoal. Túlio Henrique. Vamos, Túlio. Você, Túlio. Eu fico perguntando demais, mas a primeira, parabéns, Macau. Você não me conhece, mas o basquete feminino te conhece. A sua história é uma coisa fora de série. A gente agradece muito a sua participação, até de convidar a presença. A gente que sempre que seguiu o basquete. Desde aquela época ainda que ficava eu no jogo da Bandeirantes, que passava as Boa finais noite, femininas. é um prazer falar com você. Né? Basquete ainda. Em relação a essa esse questão time que da você falou aí. continuidade do Então, programa, uma pergunta. como que seria Tácito, esse? Eu gostaria de saber como está. Tácito. O Túlio está Oi? falando. Tá me O Túlio ouvindo, está não? falando. Você não está ouvindo o Túlio, não? Depois você pergunta depois do Túlio, por favor. Ele é meu presidente, Bira. Senão eu vou ficar mal. Deixa ele perguntar primeiro, pô. Depois eu volto a puxar o saco da Macau. Aí vamos lá, Túlio, encaminha aí a tua pergunta e conversa com a Macau. A pergunta que eu faço ao Macau é o seguinte: o que você acha para a gente poder reerguer esse basquete feminino? O que a gente teria que fazer para poder crescer, ter uma Hortência, uma Paula e outras para desenvolver o basquete aqui nesse país, principalmente feminino?
Eu vejo primeiramente a situação da seleção brasileira, né? A gente tem que voltar a ter resultado, resultado a nível internacional, e isso passa a ser uma bola de neve, né? A seleção tendo resultado vai ter mais visibilidade, a criançada vai procurar mais esses esportes, e assim a iniciação começa novamente, a gente começa a ter uma iniciação melhor, e assim vai caminhando. Nesse período aí de 2000, 2004, a gente ainda conseguiu ter o terceiro lugar, né, na Austrália. Depois, em 2004, em Atenas, a gente fica em quarto lugar, e daí a gente não consegue mais ter bons resultados. E isso foi a bola de neve que foi trazendo negativamente, né? A gente foi perdendo para alguns esportes que, na verdade, conseguiram bons resultados, e o basquete foi ficando para trás, né? Não conseguiu bons resultados. E, desta forma, a gente perdeu o número de meninas também, né? E eu vejo dessa forma: se a gente conseguir bons resultados, e a gente tem vindo agora nesse momento, né, com bons resultados, e a classificação novamente aí para a Olimpíada, e eu acho que a gente consegue voltar a um nível internacional melhor e ter basquete feminino novamente aonde nunca devia ter saído. Ok, Túlio? Professor, aprendendo, sempre aprendendo. Você quer perguntar mais alguma coisa? Ou vamos passar para o presidente Tácito? Não, deixa eu estar, professor. Então, vamos lá. Muito obrigado aí pela pergunta, Túlio. Seja sempre muito bem-vindo ao Hope Talk. Tácito, presidente da TBB, é contigo. Abre o Boa microfone. noite, já abri. Boa noite a todos. Desculpa ter atropelado a outra, porque estava sem som. Tá? Macau, prazer estar falando com você. Tá? Você já tem ideia dessa questão de como vai se tornar o programa do Bradesco sem ter a parte competitiva? Eu imagino assim que vai ser uma perda grande, né, para o programa, mas ao mesmo tempo os núcleos de formação ele é forte em Osasco. Nós temos quase 1.600 crianças, né, e mulheres, meninas, fazendo alguma atividade. Isso impacta na cidade de Osasco, para toda a família, né, por ser um programa gratuito e ter toda uma metodologia, a parte de uniforme, toda uma segurança, né, de atividade, de trabalho. Isso impacta positivamente na cidade. Hoje, né, neste momento, uma das coisas que a gente está tentando lutar é que não acabe a competição lá no feminino. Estamos lutando bastante, conversamos já com o prefeito da cidade, o Cristiano está aí, eu estava junto com ele, com alguns pais, a gente está lutando bastante, ele vai atrás de apoiadores, estamos vendo alguns apoiadores para que a competição não acabe, porque é um exemplo, né? O basquete, nós tínhamos das categorias 13 até a categoria sub-20, 80% das meninas são de Osasco, 10% da região de Osasco e 8 meninas que são de fora do estado, né, de São Paulo. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho aí rapidamente e recrutar essas meninas, lógico que as meninas aí de seleção têm um apelo maior, os clubes já estão bastante em cima para que elas saiam, mas desse nicho aí são 10 meninas, o restante são meninas que podem continuar lá
e a gente iniciar um trabalho, iniciar assim, né? Iniciar já do topo, né? Não é iniciar do zero, porque eu me lembro muito bem quando eu fui para Osasco, né? A gente saiu aqui com a equipe adulta daqui de Piracicaba e algumas meninas juvenis. Nós chegamos em Osasco, não tinha trabalho nenhum da base, não tinha basquete feminino na base. E em 2 anos a gente já conseguiu reverter isso daí. Muito por conta que eu falei aqui sobre a seleção brasileira ter bons resultados, a gente chegou lá com uma equipe adulta com bons resultados, nós já conseguimos fazer a base em pouco tempo. Em 2 anos a gente já conseguiu reverter isso aí. Então, agora o pensamento é assim, se o Bradesco conseguir manter esse centro com esse número de crianças praticando ou basquete ou vôlei, e a gente conseguir manter a base, eu acho que a chama continua e a gente mantém em Osasco o basquete feminino. Ok, Tácito? Perfeito. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Depois eu vou passar para o Denilson. Não, é que eu participei lá no final da década de 90 de um projeto mas era da Fundação Bradesco, aí, não do banco, tá? Que inclusive era lá na Cidade de Deus. Tá? Construíram um ginásio muito bom lá, que clubes em São Paulo não possuem um ginásio como tem na Cidade de Deus. E na época a gente tinha as crianças da escola que participavam do programa, e cada série tinha 7, 8 classes. A gente tinha um número grande. Na época, eu era responsável pela primeira faixa etária, pela escolinha. E eu tinha 2 turmas masculinas de meninos, tá? De 11 e de 12 anos, 30 em cada uma, e 2 turmas de meninas, tá? Que a gente fazia a escola. E também, infelizmente, acabou assim de um dia para o outro, mais ou menos como aconteceu agora aí, né? Nós estávamos de férias e fomos chamados de volta no dia 28 ou 29 de dezembro para assinar a rescisão do contrato, que o projeto tinha acabado. Foi uma pena, tá? Inclusive, chegou a ter no masculino 2 equipes competindo na federação. Era um projeto que, se tivesse continuado, teria dado bons frutos, cara. Tássio, e hoje continua lá. Nós temos núcleo de formação dentro da fundação, tanto vôlei quanto basquete. Não competitivo, né? Mas sendo um trabalho, um plus aí para a educação física. Ainda continua lá. E realmente as estruturas, né, do Bradesco, tanto lá no ginásio, na Cidade de Deus, quanto o que nós temos lá no centro de treinamento, é de primeira qualidade. Tudo eles fazem sempre de primeira qualidade. Ok, maravilha. Deixa eu só passar aqui um recado que eu recebi do Coach Vando agora, se vocês me permitem, por favor. Eu falei que ele estava lá no jogo, né, no Alabama, e o jogo acabou. Ele mandou aqui uma mensagem para mim: boa noite, amigo. Estou dirigindo um ônibus grande. Vocês sabem que lá os coaches dirigem os ônibus, van, ônibus, micro-ônibus. Não tem esse negócio de contratar motorista e empresa, não. É o ônibus da universidade em que os coaches são responsáveis por dirigir o ônibus e levar a equipe para jogar, trazer a equipe. Enfim, estou dirigindo um ônibus grande. Eu e o Morris é um dos assistentes dele, é um dos coaches lá da equipe dele. Só nós 2 temos carta para isso, carta para dirigir esse ônibus grande. Nenhum mais dos outros coaches que trabalham lá podem dirigir esse ônibus. Ele dirigiu 5 horas seguidas para vir. Agora eu vou começar e quando a gente trocar, eu entro. Eu falei, beleza, concentra aí na direção, amigo. Fique à vontade. Então, ele mandou um abraço para você, mandou um abraço para Macau, e se der para entrar, eu acredito que dê, ele falando aqui, eu quero participar. Mas se não der para entrar, está bem justificado, né? Afinal de contas, ele está trabalhando.
Bira, Daniel, isso me lembrou uma história isso daí, viu? então vamos lá, manda bala, manda bala. Olha, eu estava falando aqui com o Oswaldo, né? Em Prudente, a gente viajava de perua, né? Para ir para os jogos, né? Saía aqui de Piracicaba, viajava 10 horas para chegar lá, jogar e voltava 10 horas. E uma dessas viagens, na volta, eu estava na frente, assim, com a Heleninha, né? E nós percebemos que o nosso motorista estava meio que sonolento. Já eram umas 5 horas da manhã. A Heleninha não teve dúvida, falou: filho, sai para lá que eu vou dirigir aqui a perua. E Boa, veio boa, dirigindo até Piracicaba. boa, isso aí, é isso aí. Eu tinha 16 anos nessa época. Boa. Mas a gente já tinha falado sobre isso aqui no Hoop Talk, né? E o Vano, inclusive, contou toda essa história aqui, né? Para ver como é que é a mentalidade, né? O Tácito, você que está hoje no comando da TBB, né? Como é que funciona, né, o basquetebol, a estrutura, né, num país como os Estados Unidos, como a gente aqui está atrasado, né, com esse negócio. O técnico, o head coach, como o Vando hoje é o head coach lá do programa dele, lá em Pensacola, ele é responsável por tudo, né, e até dirige o ônibus, até dirige o micro-ônibus, a van, enfim. Mas é isso aí. Vamos ver se talvez a gente chegue lá algum dia, né? Na semana passada, meu filho que mora nos Estados Unidos, meu caçula foi passar o Natal lá na Califórnia e foi ver um jogo, ele e a esposa foram ver o Lakers jogando, né? O Charlotte Hornets e o Lakers, lá na Crypto.com Arena, né? Lá em Los Angeles, na Califórnia. Ele me mandou uns vídeos, alguns eu coloquei no Hoop Talk aí para a galera. Aí coloquei no final, será que a gente vai chegar algum dia próximo a isso? É um negócio, nós que somos do basquete, a gente curte, né? A gente adora e tal, mas ao mesmo tempo a gente fica triste, né? Pela gente ter ontem comentei o jogo ontem entre basquete cearense e Franca. O jogo foi bom no finalzinho, Bom 77. jogo, bom jogo. Foi bom Bom jogo. jogo. Mas o ginásio vazio. Vazio. E o ginásio é enorme, grande, né? É enorme o ginásio lá em Fortaleza, aquele centro olímpico, ginásio bonito, vazio. Não pode o ginásio estar vazio. Isso, eu lembro que eu falava isso há muito tempo atrás, o ex-presidente da CBB, falecido Grego, né? Falava para ele, Grego, à época, eu lembro que o Campeonato Brasileiro da CBB, né, não tinha NBB ainda, tinha 2 jogos por semana, o masculino era sexta e domingo, e o feminino era sábado e segunda. E nem todos os jogos tinham TV, né? Um jogo tinha TV na sexta, um jogo tinha TV no domingo, e o feminino da mesma forma. E eu falava para ele, o jogo da TV tem que ser o jogo da CBB, responsabilidade da CBB. Cria um departamento na CBB para encher o ginásio. O ginásio não pode estar vazio, Tácito. É ruim para todo mundo, para quem está vendo, para quem está jogando, para quem está dirigindo. É ruim para todo mundo. Não atrai patrocinadores, o que a Macau falou, eu venho falando há muito tempo. As meninas e os meninos sumiram do basquetebol, não procuram mais o basquetebol, porque o basquetebol hoje não ganha mais nada. Quanto tempo a gente não sobe num pódio mundial, no pódio olímpico? Há quanto tempo? O feminino já está encarando 2 décadas, o masculino tem mais tempo ainda. 20 anos o feminino. Pois é, o último pódio mundial do medalha de bronze do masculino foi em 78. O olímpico foi em 64. Olha quanto tempo tem, minha gente, que a gente não sobe num pódio olímpico. Fica se iludindo com o Pan-Americano, que está esvaziado. O Pan-Americano hoje não vai ninguém. Não vai ninguém disputar o Pan-Americano. Se os Estados Unidos manda alguém lá, é uma universidade de terceira categoria. E a gente fica se iludindo que ganha o Pan-Americano. Mas, enfim, temos muito papo pela frente. Vamos passar para o Denilson. Denilson, está contigo, amigo. Boa noite a todos e, antes de mais nada, feliz 2024, né, para todos aí. Macau, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né, em relação ao basquete. E a minha pergunta era mais ou menos na direção do que o Tácito perguntou, mas talvez você até certo ponto redundante, né? Mas suponhamos
que de repente não têm o basquete competitivo, né? Aí eu pergunto assim, a senhora não vê que pode haver uma debandada dessa molecada para outras atividades? E, de repente, o que fazer para motivar essa molecada? Por que que eu pergunto, a continuar fazendo atividade, né? Por que eu pergunto isso? Porque há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com escolinha, pô, a molecada toda hora me perguntando, professor, quando que vai ter joguinho? Quando que vai ter... Você entendeu? E Sim. talvez, não sei se de repente pode acontecer uma situação mais ou menos dessa natureza, né? Aí eu perguntaria para a senhora, como fazer para motivar essa molecada? Você tem toda a razão. O jogo né, o fator principal que a criança quer jogar, quer ir para campeonato, quer viajar. Esse é o fator principal. Hoje, lá nos núcleos, nós vamos ter, né, alguns profissionais da base, principalmente no basquete, ficaram 4 profissionais que estavam nas categorias de 11 até 15, na continuidade na formação. Então, a qualidade ali do treino ele já vai ser melhor. Uma das ideias, né, eu conversando lá também com o Daniel, que ficou como supervisor, né, dessa área dos núcleos de formação, é voltar aos poucos com festivais, com alguns jogos que sejam atrativos, ou ligas que sejam intermediárias, né? Nós disputamos também a Liga NCB, que é um custo bem baixo. De repente, começar aos poucos novamente, um passinho de Uhum, cada vez, consiga motivá-los, né? E nós estamos apostando na situação de continuar com a equipe competitiva dentro da cidade, porque aí passa a ser uma migração, a menina sair do núcleo de formação uhum. e ir nesse especialista, só que com outro nome, né? Não seria mais Bradesco, seria outro nome. Nós estamos apostando nisso. Agora, se não tiver, fica muito complicado, vai ficar bem complicado, mas eu acredito que não vai ter um esvaziamento desse núcleo, entendeu? Porque a criança ali tem muitos benefícios, né? Para continuar com a atividade, é gratuito e tal, e para a família isso é muito bom. Mas em relação à parte de competição, isso vai se perder sim. Beleza. Obrigado pela resposta. E boa sorte. Tomara que continue, né? A gente vai estar torcendo aqui. Tá? Vamos lutar, sim. Maravilha, Denilson. Obrigado aí pela pergunta. Oswaldo, é contigo, Oswaldo? Não, a preocupação que eu tenho, eu ia fazer a mesma pergunta que o Denilson fez. Porque a criança que está ali na parte de formação, no trabalho social, participando dos festivais, mil e tantas crianças, se ela não tiver um estímulo para sair dessa parte e entrar numa competição, chega até a desestimular. Se é Bradesco ou é outro nome, o importante é que haja a possibilidade de competição. Mas o que me preocupa também é a repercussão que isso pode dar, porque o nome Bradesco é muito forte. E o Bradesco acabando com a competição, o que isso não pode gerar nos outros estados do Brasil? O que a Macau pensa disso? Olha, para mim foi um remember, né? Em relação à quebra que foi do adulto em 2000, do BCN, né? Quando a gente terminou com adulto e ficaram só as categorias de base. A gente ali viu como o basquete feminino, e não foi num primeiro momento, isso vai sendo a longo prazo, né? E vai piorando a longo prazo. A gente viu que dali foi um dominó. A queda do BCN, que era um dos times, né, que tinha o maior investimento, e aí outros patrocinadores vinham e queriam ganhar do BCN e traziam jogadores estrangeiras,
né? E todo mundo querendo melhorar. A hora que o BCN sai, foi uma queda total. E a gente foi se percebendo durante o longo do tempo, e isso refletiu diretamente numa seleção brasileira, aonde a gente já não começou a ter os resultados. Eu lembro muito bem em 2000, quando a gente teve o terceiro lugar na Olimpíada, das 12 atletas que estavam em Sydney, 11 passaram pelo projeto do BCN. 11 atletas, é muita coisa, né? Hoje, a gente também vê nas categorias de base, de 12 atletas que estão lá, 4 ou 5 são atletas que estavam conosco no Bradesco, né? Então, isso de imediato não reflete tanto, mas a longo prazo isso vai refletindo. É uma situação assim preocupante. Por isso que a gente quer logo ter essa iniciativa de não acabar, entendeu? Permanecer lá, nem que seja com um grupo menor, mas que a competição exista ali, conseguimos ficar com as meninas que são de Osasco e a competição continuar, para a gente não perder isso e depois, aos poucos, ir melhorando novamente, né? Esse é o pensamento. Porque o que eu vejo é que falta para o basquete feminino é visibilidade. Qual é a visibilidade do basquete feminino? O Bira sabe muito bem disso. Tá na mídia há muito tempo. O que não é visto não é lembrado. O que leva hoje uma empresa a investir no basquete e o que leva hoje uma criança a procurar o basquete como sua modalidade? É difícil. Eu vejo aqui, minha cidade é pequena, tem 28 mil habitantes. Todo ano eu disputo as categorias, mas eu vou às escolas. Tem pai que já levou atleta no ginásio, mas isso aqui não é vôlei, né? Quando viu a menina treinar, eu falei, não, isso é basquete. Levou a menina no basquete, por engano, achando que era treino do vôlei. Isso não aconteceu, aconteceu várias vezes, né? Então, o que a gente prescinde é de visibilidade. E o que aconteceu no Bradesco é muito, muito ruim. Infelizmente, é ruim, sim, mas nós temos que pensar em situações que a gente possa já resolver, entendeu? Eu falo muito para o pessoal, né? Não vamos ficar chorando leite derramado, já foi, a página virou, o capítulo se fechou, e agora a gente tem que abrir outro livro para escrever outro capítulo e seguir a história e não deixar parar. A gente tem que continuar trabalhando, fazendo o melhor e, e conseguir através de outros, né? Alguma coisa tem que aparecer. A cidade de Osasco é uma cidade que está sendo próspera, né? Esse prefeito, ele já é o segundo mandato dele, ele tem ido muito bem, então uma esperança boa aí que a gente deposita assim, né, na prefeitura, nele, e a gente relembra lá do voleibol também, quando o Bradesco tirou o patrocínio, eles fizeram de tudo e continuou o voleibol lá de alto nível e está até hoje. Vamos ver, vamos torcer para que o basquete também na base continue dessa forma. Ok, João? Não, mas eu tenho uma curiosidade, não sei, assim, no basquetebol masculino, voltaram alguns times de camisa, né? Flamengo, Vasco, São Paulo, essa coisa toda. Será que se houvesse um time de camisa no basquete feminino, ajudaria o basquete feminino? Tivesse um time do Corinthians, por exemplo, feminino, São Paulo feminino, Flamengo feminino, Vasco, o Fluminense feminino, como já teve, ajudaria o basquete feminino, como tem hoje os times de camisa no masculino?
Olha, quando eu fui para São Paulo, né, em 97, a gente falava, né, sobre isso. Pô, os clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Espéria, não tinha feminino, né? Pô, vamos tentar fazer feminino nesses clubes, né, para movimentar. São Paulo é tão grande e tal. E até hoje, ó, hoje é 2023 e a gente vê a mesma coisa. Não, eu não sei, a cultura dos clubes em São Paulo não abrem para o basquete feminino. É muito difícil. Tem basquete feminino ao redor de São Paulo, né? Guarulhos, Santo André, Osasco, que tinha, São Bernardo, São Caetano, que já teve, mas dentro de São Paulo é difícil. A gente não consegue furar essa crosta aí que é a cidade de São Paulo. Bem difícil. Porque o único time que eu vejo de camisa hoje que tem basquete é o Sampaio Corrêa. Sim. E tem sempre um público no ginásio, embora o ginásio seja pequeno, né? Já pensou um basquete feminino? Flamengo jogando, Vasco jogando, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, entendeu? Seria um fantástico. Eu joguei em Araçatuba por 2 anos lá. E era Corinthians e Araçatuba. E lotava o ginásio, por ser do Corinthians e Araçatuba, né? Deixa eu dar uma entrada nesse papo aí do Oswaldo com a Macau, que é muito legal. Pelo que eu me lembre, nesses anos todos que eu estou no basquetebol, já tem mais de 50, eu vi o Vasco naquele projeto olímpico em que o Eurico Miranda fez. O Vasco, quando eu cheguei no Vasco, em 1971, eu tinha 17 anos, o Vasco só tinha futebol, remo e basquete. E os outros esportes eram esportes mais dedicados ao associado, um investimento muito, muito modesto para disputar campeonato, como futebol de salão, naquela época não era futsal, atletismo, ainda tinha pista ali no campo, né? Hoje não tem mais. Ginástica olímpica, hoje é chamado de ginástica artística, enfim. Mas o Vasco só tinha esses 3 esportes, que eram esportes que o clube investia bastante. E naquele ano de 2000, bem a Olimpíada de Sydney, né, quando 62 atletas do Brasil que foram a Sydney eram atletas do Vasco. O Eurico Miranda, naquela parceria com o National Bank, o Eurico Miranda fez até boliche. Tinha até boliche no Vasco. Ou seja, equipe representativa de boliche. E teve basquete feminino. Um tremendo time. Um grande time, foi campeão nacional. Teve só isso, mais nada. Acabou depois. Inclusive, Maria Helena e Heleninha estiveram lá, tentando implantar a base e tal, mas não conseguiram. Teve aquele ano do Fluminense, que também teve um patrocínio especial ali, o Fluminense foi campeão. Eu até comentei aquele jogo final contra o BCN, né? Lá no Tijuca, ginásio lotado, mas também não deram sequência. E aí tem o Sampaio Corrêa, que o Oswaldo lembrou bem, lá no Nordeste. E o que mais? Galera que está aí na Teve a sala. Ponte Preta. Teve uma época Ponte Preta. Ponte Preta, e o que mais? Vocês que estão aí na sala. Então, Eu eu acho lembro que, que, eu eu acho lembro que a que Macau. teve o São Paulo que patrocinou o Guarulhos, Guarulhos, né? a Janete jogou lá, inclusive. Isso, Eu comentei esses jogos lá do Guaru, São Paulo Guaru, foi campeão nacional e tudo. isso. Palmira também era do time, né? Enfim. Mas, Mas de eu acho repente, que é uma ideia, né? A Macau foi muito feliz, já vou passar para você, Oswaldo. Quando ela falou da questão de cultura, o feminino não tem essa cultura de clube de futebol. O feminino tem a cultura de projetos mais, que eu vejo, né? De interior. Fora isso, não tem clube de futebol. Nós estamos aqui 3, 4, 5 só. 5.
Então, acho que o clube de futebol é mais um basquete masculino, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que agora está fora, mas já teve grandes times, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, e por aí vai, né? Eu fico aqui é, querendo que às vezes possa citar Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro está agora fazendo um trabalho muito legal lá. Mas, enfim, eu acho que a Macau foi muito feliz quando falou sobre a questão da cultura, que o feminino não tem essa cultura de clube de futebol. Está contigo, Oswaldo. Não, mas assim, mas talvez fosse um chamariz, uma possibilidade de. Porque está tão difícil o basquete feminino. Já pensou se tivesse um. Lá no o Rio Grande do Sul, que eu estou do lado aqui. Já pensou um jogo feminino, Grêmio Internacional? O cara vai torcer lá pelo. Pô, seria algo extraordinário. Aqui em Floripa, Avaí e Figueirense, entendeu? E por aí vai. Em São Paulo nem se fala, uma loucura. Curitiba lá, Grêmio e o Atlético. Poxa, talvez fosse uma tentativa, uma maneira de atrair alguma coisa para o basquete feminino, porque o que nós vamos fazer? Uma Liga É, Nacional com 10, 8, 9 equipes, e ainda é complicado, né? Eu tenho hoje essas ideias tem assim, pode ser uma no, ideia meio maluca, mas é uma ideia. no futebol feminino, a gente viu aí a evolução que está tendo, muito pela situação da regra da federação, que os clubes têm que investir em feminino. Feminino. De repente, ter esse tipo de regra também, né, em alguns momentos, para a gente alavancar, né, Você acha que o esporte. por exemplo, você acha que a Liga Nacional de Basquetebol, junto com a LBF, né, poderiam fazer isso? Ou seja, o time que disputar o NBB tem que ter um time feminino também? Você acha que isso. Seria uma situação, seria positivamente ótimo, né? Mesmo Né? porque, ô Biro, o investimento no feminino em relação ao masculino é muito pequeno. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? O Túlio levantou o braço ali, quer perguntar alguma coisa, Túlio? Quer entrar nesse papo aí, nessa polêmica? Professor, são só duas coisas aqui em Minas Gerais. O Cruzeiro, que é o atual campeão da CBB, ele não tinha condição de patrocinar o time. Então, eles usaram a marca como o vôlei fez assim. Então, isso aumentou a plateia e o interesse das pessoas de assistir os jogos. O vôlei fez assim, não é quer dizer, não foi o Cruzeiro que montou, uma empresa montou e usa o símbolo Cruzeiro. O basquete, que é o campeão da CBB, foi a mesma coisa, né? Ele usa o símbolo disso. Então, isso dá uma plateia muito maior. O do Flamengo, só de ter os clubes do feminino de vôlei, a mesma coisa, né? Então, a pessoa começou a ter mais plateia para assistir o jogo de vôlei feminino porque usa o símbolo do Flamengo. Então, só observações aí. Eu não sei, eu continuo achando que, além de faltar isso tudo, essas ideias são ótimas, excelentes, né? E o Oswaldo tem esses pensamentos dele, ele fala as coisas malucas e tal, mas são ideias que podem se tornar, podem se concretizar, por que não? Eu acho que também, o Macau, acho que falta, isso é a minha pergunta para você, falta muita união, né, entre as pessoas que trabalham tanto no masculino quanto no feminino, cada um quer saber do seu lado, né? Cada um quer puxar para a sua equipe. Cara, desde que eu me conheço como pessoa, já falei, né? Eu estou com 70 anos, eu me conheço como pessoa no basquetebol, comecei a jogar com 11, 12 anos. Cada um vê o seu lado, ninguém vê o lado do basquete. A gente vai Exatamente. passar, a gente passa e o basquete fica. Quantos já passaram, já estiveram aqui, já passaram e o basquete continua. A gente não tem capacidade de colocar o basquete em primeiro lugar e depois cada clube, cada associação, cada projeto. Não, cada um puxa para o seu lado, cada um quer saber do seu lado e o resto que se dane. Sinceramente, é isso. Eu cheguei numa idade, Tassi, que eu também não preciso ficar falando, medindo muitas palavras para falar, sabe? Eu tenho que falar o que eu estou sentindo, o que eu vejo, que eu acho que eu estou querendo e quero sim contribuir para o basquetebol, para o crescimento do basquetebol.
Eu vou passar, daqui a pouco eu estou indo para outra, não sei para onde é que eu vou, mas o basquete vai continuar. Então, eu quero deixar alguma coisa, sabe? Eu acho que deixar alguma coisa, na minha visão, é ter o basquetebol em primeiro lugar. Todos têm que trabalhar para o basquetebol. E isso não acontece, né? Mas não acontece. Qual a dificuldade disso acontecer, Macau? O que você vê nisso? Eu concordo plenamente. E a parte do eu, né? Do egoísmo, né? É o egoísmo que eu falo. Pensa só no seu umbigo, né? Não no basquete como um bem maior, né? O basquete tem que estar acima de tudo, né? Não, não eu acima de tudo, né? Eu penso igual você também. Muita gente fala, né? A gente, vocês têm dinheiro, vocês têm de tudo lá, pô, ótimo, mas nós tivemos momentos também que a gente não teve, né? E nem por isso deixamos de trabalhar, fazer bem feito, tentar melhorar e ajudar todo mundo. E mesmo a gente, na nossa condição, a gente tentava ajudar também as pessoas dentro assim, dentro do que a gente podia, né? Porque vocês sabem também, a parte de o nosso trabalho lá com o projeto era todo incentivado. Então, essa parte de bola, de material, a gente não pode ficar dando, né? Porque isso tem que ser comprovado, tem que ser falado, aonde tem que ser descartado. É toda uma um alinhamento que tem que ser prestado contas também, né? Mas assim, a gente sempre tentou ajudar a fazer de tudo. Hoje a gente está numa situação que nós estamos pessoas que ofereceram ajuda de pronto e pessoas que não estão nem aí, pelo contrário, né? Que é que o negócio acabe logo, não vem você para cá, nós queremos levar aquela outra, mas enfim, o basquete tem que estar acima de tudo. Só para ilustrar isso que a gente está falando, né? Hoje no meu programa, na cobertura com o Birabella, o entrevistado é o Baby. Baby, ex-atleta de NBA. Jogou no Toronto Raptors, jogou no Utah Jazz, no Minnesota Timberwolves, universitário foi muito bem. Cara, a gente tem um cara no Brasil que foi atleta de NBA. Um cara no Brasil que marcou o Shaquille O'Neal, Kevin Garnett e outros jogadores de nome, outros jogadores famosos de NBA. Esse cara é brasileiro, mora no Brasil. Esse cara não é aproveitado para estar em nenhuma equipe brasileira de base, chegando lá para a molecada e falando, eu marquei, quando o cara, eu tenho certeza, se ele falar para o moleque, eu marquei o Shaquille O'Neal, o garoto vai falar, como é que você fazia para marcar ele? Cara, então, eu acho um desperdício, isso é o que eu falo, ninguém pensa no basquetebol. A gente volta a dizer, a gente tem um jogador, ex-jogador de NBA, morando no Brasil, que não é aproveitado para nada. Os outros que se deram bem em NBA, o Thiago Splitter, o Leandrinho, o Varejão, o Nenê, estão fora do Brasil, continuam fora do Brasil. São aproveitados na NBA. O Leandrinho é assistente técnico de NBA. O Thiago Splitter é assistente técnico de NBA. O Varejão é chanceler, sei lá qual é o nome, que é embaixador que eles dão lá do Cleveland, para, enfim, divulgar o Cleveland no mundo inteiro. Blá, blá. O Nenê, eu não sei, o Nenê é mais na dele e tal. E a gente tem um jogador de NBA, ex-jogador de NBA, que teve essa trajetória, né? Poderia ter continuado lá, enfim. Não interessa isso, a gente não aproveita esse cara para nada. Tasto, para nada, meu amigo. Nada, ninguém convida esse cara para ir no clube. Ô, Baby, dá para você ir lá no meu sub-15, lá fazer uma palestra para a molecada, lá vai sentar todo mundo na quadra, olhar para ele. Porra, o Baby é daquele tamanho, né, cara? E, porra, olha, eu marquei o Shaquille O'Neal, marquei o Kevin Garnett, não sei o quê, bababá. Como é que se faz para marcar? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ninguém pensa no basquete. Infelizmente, é o que eu penso. E eu acho que é o que rola mesmo. Cleiton, seja muito bem-vindo, Cleiton, tudo de Tupã. Boa noite a todos. Boa noite, Macau.
podia Boa noite. perder a oportunidade de cumprimentá-la, né? E Macau aí está à frente do maior projeto de basquete, não só do Brasil, mas acredito sul-americano, e não é um ano, 2 anos, já vem muito tempo aí à frente desse projeto, e é uma tristeza muito grande saber que um grande nome do basquete feminino do Brasil está passando por essa situação, né? Em relação a pessoas que estão torcendo contra ou a favor, sempre eu escuto alguém falar do masculino ou do feminino, que tem pessoas, só pensa, torce contra. Eu não vejo que isso acontece no basquete. Isso daí ficou bem claro para mim, que isso daí é o ser humano. Porque eu escuto falar isso na profissão da minha mãe, na profissão do outro, na profissão do outro. Então, não é no basquete, é o ser humano, né? Então, aquele ser humano, talvez ele acha que destruindo o outro, ele pode crescer. Então, gostaria de cumprimentar, estamos na torcida, né? Porque eu penso diferente. Eu penso se o basquete crescer, se o basquete esse último ano aí a Macau até parabenizou o Enio lá por ter acho que 14 times sub-18. Quantos anos aí? Ela está muito antes do que eu aí já na federação. Eu tenho 10 anos só na federação. Ela está muito antes e ela parabenizou, né, todos que tinha dado acho que 14 ou 13 equipes, né, na Federação Paulista. Então, o crescimento do basquete não é só para mim, não, é para todos, né? Então, e outra coisa, eu acho que teve um bate-papo aí, eu estava escutando aqui, é, não é só. Isso é muito importante, né? Minha esposa aqui é do vôlei, então, a hora que eu ligo a televisão, tem 13 jogos de vôlei. Aí o basquete, você tem que entrar no YouTube lá e achar um jogo e assistir. Não transmitir um jogo de basquete, isso é muito ruim, realmente, né? Para o espelho, para tudo mais. Mas uma coisa que é importante, que acho que está aí na sala aí, é o Oswaldo, lá em Pissarras, lá no final do ano, fazer uma festa de confraternização e ter 200 crianças lá, 150 crianças jogando basquete. Então, não é só isso, né? É ter o profissional no lugar. Hoje eu vejo que todos os lugares aonde sai o profissional que gosta, que se dedica, que é bom profissional, acaba o basquete. Então eu acho que isso é importante, mas eu sei que para ter o profissional também precisa de recurso, né? É, tinha basquete americana, a Anne acabou lá, tinha basquete aqui em Venceslau, a Cris cansou de brigar contra todos para poder fazer basquete e acabou basquete em Venceslau. Eu acredito muito nisso, né? Onde tem a pessoa, mas também as reclamações são as mesmas, né? Para você ter ideia, eu já algumas vezes teve algumas conversas que falaram assim: se não ganhar jogo, não vai acabar o seu projeto se você não ganhar jogo. E esses 3 últimos anos, teve algumas meninas talentosas que foram formadas aqui pelo projeto de Tupã, e aí receberam algumas propostas e saíram de Tupã. E aí eu acabei participando numa categoria sub-18 e eu acabei perdendo aí bastante jogos de 30, 40, 50 pontos. E isso não foi bom. Aí, sorte que teve outra categoria que foi vice-campeão brasileiro, que foi o sub-15, e aí o pessoal falou assim: você não quer voltar e jogar liguinha aqui pertinho e sair da federação? Então, o ganhar e perder também é muito importante. Eu acredito aí, a Macau está falando do trabalho aí, ela está retomar o trabalho. Espero que Deus abençoe, pessoas abraça, porque é difícil também você voltar do zero, talvez perder algumas atletas desse nível aí, porque isso realmente te ajuda. Eu não tinha passado por essa situação. Quando falava que você perder jogo, não importa. Você pode continuar o trabalho. Eu ia continuar o trabalho aqui em Tupã, mas eles já estavam falando: você está gastando muito dinheiro na federação, você viaja muito longe. Isso era um sonho de Tupã, entrar numa federação, competir contra Bradesco, contra grandes times. E aí, não que vai acabar, tá? Inclusive, parece que nós vamos jogar com 4 categorias aqui, mas mais novas. Então, eu já vi que se eu jogar um 18
aonde eu não tenho meninas para competir do mesmo nível, talvez seria uma imagem, uma propaganda ruim do basquete de Tupã. Então eu vou participar do 13, 14, 15, 16, que eu faço jogos bons, ganho um joguinho outro, porque as pessoas ruins, aquelas pessoas que quer te prejudicar, já falou, tem que tirar os times da federação, gasta muito, tá bom? Desculpa me estender aí, eu já falei de várias situações que vocês estavam conversando e aproveitei e comentei várias coisas. Macau, mais uma vez, Deus abençoe, espero que dê tudo certo. Quero também já aproveitar e mandar um abraço para um grande profissional que é o Cris, que está na sala. Muito obrigado, Cleiton. E esse depoimento do Cleiton é importante, que o trabalho deles lá é um trabalho de excelência, é um trabalho muito bom. E ele falou uma coisa certa, né? O cara sai às vezes. Não sei se o Cleiton sai de lá, continua o basquete em Tupã. Não sei. Vamos lá, quem mais quer falar alguma coisa? Quem está na sala aí que poderia dar uma palavrinha, né? O Cristiano Cedra. Cristiano, quer falar alguma coisa, cara? Boa Opa, noite a todos. Oi, Macau, tudo bem? Oi, Cris, tudo? Para mim é sempre uma honra, uma felicidade, né, estar perto da Macau, nem que seja aqui do lado do quadradinho aqui na tela. Trabalhamos aí 20 anos juntos e foram anos maravilhosos. Eu sempre falei para ela e falo para todo mundo, a minha vida profissional e por conta desse contato que a gente teve profissional, minha vida pessoal também se divide em antes de Macau e depois de Macau. Então, aprendi demais, aprendi sobre basquete, aprendi sobre vida, aprendi sobre comportamento, e a gente fica, né, chateado com essa interrupção da competição no Bradesco, mas a gente tem que olhar para trás e ver tudo de bom que aconteceu, né? E para mim, uma das melhores coisas de ter tido essa oportunidade de trabalhar no feminino, de trabalhar em Osasco, de trabalhar no Bradesco, foi essa convivência que eu tive esse privilégio de ter com a Macau. Agradeço também o Cleiton aí pelas palavras, né, pelo elogio. Sempre foi um adversário muito duro, um adversário que nos faz estudar mais, nos faz nos dedicarmos mais e procurar evoluir. Então, no feminino nós somos em poucos e eu acho que a gente consegue se ajudar ao mesmo tempo que a gente compete. Tenho aí, né, como a Macau falou, o mesmo desejo, que Osasco consiga de alguma forma abraçar essas meninas. Nós sabemos que as melhores vão se encaixar em qualquer equipe do Brasil ou até fora do Brasil, mas a gente fica muito preocupado e angustiado com aquelas que não são as mais talentosas. Aquela menina que ela não vai ser uma jogadora de basquete, mas que hoje ela tem 13, que hoje ela tem 15 anos e ela tem um complemento da sua educação através do basquete, ela ganha uma ajuda de custo, ela ganha uma bolsa no colégio e ela pode ter uma vida bem melhor através do basquete. Então, fica a nossa torcida aí para conseguir, de alguma forma, ajudar não só as boas, né, aquelas que são da seleção, mas ajudar todas as meninas. Boa noite aí para todo mundo, eu estou por aqui. beleza, Cristiano. Muito bom. Obrigado aí pela participação. E você já sabe o caminho, pode toda quinta-feira dar uma passadinha aqui, né? O papo aqui é gostoso, cara. O papo aqui é muito legal, né? Não é, Tácito? Com certeza. Olha Muito bom. quem apareceu agora, entrevistado do meu programa hoje, Rafael Baby. Seja bem-vindo, Baby. Não sei se você está escutando a gente. Pelo jeito, não. Cássio Cerimélio, quer falar alguma coisa para Macau? Você é um cara referência aí em Bauru, né? Aí no basquetebol brasileiro, por que não? Não, não, o Bira, é só. Bom, a Macau eu lembro desde quando ela jogava, né, na época em que ela era jogadora, e eu tenho como referência a Bauru, né? E a Macau sabe muito bem disso, porque ela já deve ter vindo jogar aqui várias vezes. Na minha própria formação como jogador, depois virei técnico, foi assistir os jogos aqui em Bauru do feminino, né?
eu cresci vendo a Simone jogar, a Suzete jogar, a Vânia Teixeira jogar, esse pessoal que começou tudo aqui em Bauru, e a gente até hoje lamenta, né, o fato de não ter o feminino em Bauru. Hoje a gente tem um masculino aí já que perdura um bom tempo, né, e a tendência é continuar ainda, com um orçamento menor, mas enfim, continuar na luta aí. E a gente fica triste, né, porque o projeto que o pessoal do Bradesco estava desenvolvendo lá era de primeiro mundo, né, era uma coisa que eu ouvi a Macau falando que servia de referência, e até uma pergunta do Oswaldo, né, que isso acaba afetando o basquete feminino, porque ali o projeto em si era uma busca que as outras equipes queriam, né? Tentar buscar um tipo de projeto, de estrutura que o Bradesco apresentava. E as próprias equipes, eu acho que até o Cleiton deve ter vislumbrado isso daí, de ter uma equipe que combatesse, que brigasse com o Bradesco. Isso daí é importante. E também concordo com a Macau, que esse efeito aí não vai ser de imediato, mas isso também pode até servir de muleta para muitos patrocinadores virarem e falarem, pô, de repente até o Bradesco saiu, como é que vocês querem vir pedir ajuda? Quer dizer, espero que não, você entendeu? Eu acho que o basquete feminino, apesar de serem poucos, mas eles são abnegados, são pessoas que são apaixonadas, por isso que ainda o basquete feminino se mantém no Brasil. Pô, eu fui de época que o campeonato adulto feminino aí tinha 10, 12 equipes, todas as cidades ali em volta de São Paulo, como a Macau falou, tinha o basquete adulto, Bauru, Catanduva, Piracicaba, se juntava aí, se eu estiver esquecendo de uma Prudente também, teve um momento Sorocaba, entendeu? Tiveram momentos aí que pô, lotava ginásio Bira, você não precisava nem fazer divulgação. Os jogos em Bauru, Sorocaba, principalmente interior, Araçatuba, era público certo. Então a gente lamenta, né? Fora a competência e a capacidade da Macau, né, cara? Que ela já provou durante a carreira dela aí, que ela é super competente, ela faz um trabalho maravilhoso. Estou falando isso especificamente dentro da quadra. As poucas vezes que eu vi os times dela jogar, a gente percebia que era um time arrumadinho, com padrão de jogo, com algumas estruturas ali que mantinham o jogo dela tanto na defesa como no ataque, enfim. A gente lamenta, a gente fica triste, tá? Assim, que isso aconteça, né? Eu acho que o basquete, não só o feminino como o masculino no Brasil, precisa se reinventar, entendeu? A gente deixou aí, se acomodou, eu não sei qual que seria o termo correto, mas a gente deixou, nós perdemos várias oportunidades aí, e eu acho que de dar uma retomada e acabou passando, e agora a gente tem dificuldade. Masculino menos, porque tem uma molecada surge mesmo, tem mais equipes praticantes, entendeu? É um trabalho que certas cidades aí nunca param, os times de São Paulo também fazem um trabalho muito forte, que dá sustentação também, e o feminino não, o feminino precisa de muita gente aí forte, Cleiton, Macau e qualquer outras, mais algumas outras pessoas também de peso, para dar uma retomada, porque o que o feminino fez de história no basquete não pode ser apagado, você entendeu? Então acho que é isso, cara. A gente lamenta, acompanha, assim. Eu não sou um cara que assiste muito jogo do feminino, primeiro porque também a gente não tem onde assistir, não passa, né? E quando passa também eu assisto, e a gente fica mais envolvido aqui com o masculino, mas o basquete é uma coisa só, seja ele feminino ou masculino, é uma coisa que a gente aprendeu a gostar, todo mundo aqui é apaixonado, entendeu? E a gente torce, Macau, sinceramente, para que vocês tenham força lá para retomar esse projeto. É o que você falou. Às vezes é nas adversidades que aparecem as oportunidades, entendeu? Então você pode ter certeza que a gente está torcendo aqui para o sucesso aí e com força, com persistência, que é aquilo que a gente pede para os nossos times, né? Vamos jogar, vamos ter intensidade, vamos perseverar no jogo, não vamos desistir, vamos buscar. E agora é hora da gente também colocar isso em prática, né? Principalmente vocês aí, que a gente está torcendo, Macau. Parabéns aí, um forte abraço, sucesso, viu? Obrigado, Cássio, pelas palavras, e a gente vai com toda a força mesmo, não vamos desistir, não. É isso aí. Quanto puder a gente lutar e
e correr atrás, nós vamos fazer isso. O momento não é favorável, né? Um momento transitório de ano, Natal, Ano Novo, as coisas param um pouco, mas a gente está aí persistindo. Vamos ter resiliência, né? Para o negócio não cair. É isso aí. Maravilha, Tácito. Vamos lá, galera. Baby, quer falar alguma coisa, Baby? Baby está na sala. Ou já saiu? Está tentando se logar. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para Macau, bater algum papo com ela? E quando a gente fala assim de... Eu quero fazer uma pergunta assim. Pois não, Vamos Oswaldo. supor que após todo esse esforço que está acontecendo lá em Osasco, eu acredito até que vai conseguir, mas suponhamos que não consiga continuar com o rendimento em Osasco. Essas atletas vão para onde? É bem difícil assim falar agora de imediato. Nós estamos com um pensamento que é continuar, né? Ter uma continuidade lá. Agora, caso não, a gente tem que pensar nesse plano B, como que seria, né? Como realocaria as meninas, aonde poderia ter próximo. A gente sabe que alguns clubes estão se movimentando, né, para ter categorias, por exemplo, o Centro Olímpico quer aumentar a categoria, Clube Espéria, o próprio Guarulhos, de repente, ao entorno ali, conseguiria realocar essas meninas, né? Mas, no primeiro momento, a gente está focado na situação de ter as categorias lá, e aí vamos ver também o número de categorias que a gente consiga ter no momento, né? Enfim, não pensei nesse outro lado ainda, no plano B. Exatamente, porque o Cedra falou algo muito importante, né? As meninas com maior destaque, até que conseguem, né? Outras equipes, e aquelas medianas para baixo, entendeu? Essa é a nossa difícil, maior preocupação, na verdade. Né? Até a luta para continuar lá é por causa dessas meninas. Né? A preocupação maior é por elas, porque a gente sabe que as meninas que estão em nível de seleção brasileira pode se encaixar em qualquer clube, né? E já estão recebendo propostas, né, para isso, né? Realmente é muito triste esse momento, porque a gente vê mais um projeto definhar, né? Você acha que esse projeto, se tivesse ligado a um clube, pela cultura que a gente tem do esporte em clube, né? Esporte clubístico, né? Clubista e não na escola, enfim. Você acha que se tivesse ligado a um clube seria mais difícil de terminar, Macau? Olha, Bira, é difícil a gente pensar desta forma. Eu penso assim, na situação que o projeto evoluiu, para o que a gente teve até agora, eu acho que num clube não aconteceria, entendeu? Até em nível estrutural, né? Esse centro de treinamento, um centro de treinamento só para mulheres, né? Essa longevidade do programa, eu acho que se tivesse num clube não teria essa vitrine que teve, né? E uma coisa importante, eu acho que é bom colocar aqui, né, que a gente fala sobre os ídolos, né? A gente cultua bastante dentro do nosso programa essa valorização dos nossos ídolos antigos. Então, sempre os técnicos estão falando sobre os ídolos, pessoas que passaram por lá, atletas importantes,
ou atletas que chegaram até um nível, mas não chegaram numa seleção brasileira, mas que são importantes também. Então, sempre falar um pouco da nossa história para quem está chegando, né? Porque o programa ele tem 35 anos, tem menina ali que tem 12, né? E 13 que está entrando, então é importante ela saber dessa história, é importante você contar essa história e ela valorizar essa história. E isso faz uma grande diferença, né? Para quem entra ali. Realmente entra ali a menina já vestindo a camisa, sabendo que tem um peso essa camisa. Ela tem uma história lá atrás e é importante que ela trabalhe bem, porque essa camisa ela tem um peso e ela tem que ser valorizada. Isso a gente cultua bastante e isso é falado bastante com as meninas através dos técnicos, através do nosso dia a dia, é mostrado o tempo inteiro. Quer escutar? Ok. Maravilha. Isso, tá? Miguel, quer falar alguma coisa, Miguel? Não. Eu falo aqui. Não quero, não. É que eu só estava acompanhando um pedacinho, eu sou primo da Macau, de São Paulo. Aí eu estava escutando um pouquinho só. Desculpa. Não, eu imagino, seja bem-vindo, pô. Fique à vontade, pô. Tá certo, muito obrigado. Se quiser dar algum depoimento, vai ser muito legal, cara. Não, eu acho assim, ela, além de uma ótima técnica, uma ótima pessoa, íntegra, e acima de tudo, assim, todos esses anos que ela desenvolveu, né, com essa molecada, dos 14 até os 20, 21 anos, né, a preocupação dela maior é dar integridade para as meninas, né, dar muito conhecimento de vida e, poxa, a gente ficou, assim, eu fiquei muito chateado mesmo pelo término que o Bradesco, assim, sem mais, sem menos, acabou com tudo, né? Então, mas assim, eu tenho por mim, assim, ela é uma pessoa muito íntegra, muito inteligente e ela vai dar a volta por cima. Ela tem muito conhecimento, muita gente conhece ela, o trabalho dela. Eu tenho certeza que ela vai ficar ativa. Porque ela está aposentada, mas a gente aposentado não dá para ficar parado, né? Tem que dar continuidade, né? É verdade? A gente tem que correr atrás. E eu tenho certeza que ela vai dar a volta por cima aí. Tá bom? Eu não ouvi totalmente a entrevista de vocês, tudo mais, eu acabei desligando, mas depois eu vou assistir no YouTube. Tá, eu passo para Macau, a Macau te encaminha. Mas viu como é que foi bacana o teu depoimento? Parabéns, pô. Valeu, Miguel, certo. Obrigada. Obrigado, querido. Obrigado a você. Igual meus alunos, naquela época de aula remota, né, pandemia, e começamos a aprender um pouco mais a trabalhar com computador, aula remota e tal. É verdade. Falava assim para meus alunos, poxa, abre a câmera, cara. Eu estou mostrando aqui meu rosto, eu estou mostrando onde eu estou, na minha casa. Abre aí também, cara, vamos interagir um pouco mais. Aí a maioria acabava abrindo. Tinha gente que não abria de jeito nenhum, viu, Cássio? Mas a maioria abria. Mas tá certo, a gente fica meio receoso. Vamos interagir, vamos nos conhecer, que eu acho que isso é que é importante na vida, né? Cada vez a gente fazer mais amizades, conhecer mais pessoas. Com certeza. Parabéns, Miguel. Mais, né? Parabéns muito pelas obrigado. palavras. Parabéns. Tá certo. Tchau, tchau. Valeu. Bom, galera, quem mais? São 10 horas e 32 minutos. Se não tiver mais ninguém para falar e perguntar mais alguma coisa para Macau, a gente pode se despedir, de repente agradecendo a Macau, pelo jeito a galera está satisfeita, viu, Macau?
Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, por estar aqui com a gente. O Hoop Talk é um encontro de pessoas que amam o basquetebol. Com toda certeza, eu não tenho medo de falar isso, medo de errar sobre essa fala. A gente está aqui toda quinta-feira, desde dezembro de 2020. Já estamos hoje no encontro de número 186. Alguém na sala conhece algum encontro entre malucos que tem essa duração toda? 186 semanas consecutivas, porque não tem Natal, Ano Novo. Claro que no Natal, Ano Novo não tem convidado, mas a gente abriu a sala antes do Natal, abrimos a sala antes do Ano Novo, brindamos, batemos papo, enfim, o Hoop Talk não deixou de acontecer. Foram duas semanas muito especiais, né? Onde os convidados especiais foram os integrantes do Hoop Talk. Hoje nós estamos iniciando 2024, né? E já temos muitos convidados agendados, já muitas coisas boas pela frente. Então, quem está vindo aí pela primeira vez, Cristiano, né? Principalmente, Macau, venham, quinta-feira, você já sabe o caminho, né? Venha, porque é legal, bate um papo, enfim, sai a hora que quiser. O Tácito mandou aí no chat, tem que ir embora, galera, um abraço e tal. Não tem problema nenhum. E depois do convidado especial, a gente fica aqui batendo papo até a hora que, né, Cássio? Até a hora que der, né? Chegou uma hora que a gente fala, vamos dormir? Vamos dormir, tudo bem. Macau, muito obrigado. Eu vi o horário que vocês me mandaram a mensagem, meia-noite, aí eu durmo com as galinhas, 10h30 já estou dormindo, né? Só fui vendo outro dia. O Hoop Talk começa 21h20, a gente começa e chama e agradece ao convidado, passa a palavra ao convidado. Só tem uma exceção, e aí é exceção mesmo, que é com o Menon. O Menon, com o Menon, a gente começa mais cedo, porque ele dorme 7h30 da noite. Mas no dia que ele é convidado, ele dorme um pouquinho mais tarde. Grande Menon. Macau, muito obrigado, querido. Feliz ano novo para você e muito sucesso aí. No que depender e que precisar da gente, estamos aí para ajudar na continuidade do teu belo trabalho. Bom, parabéns para vocês por esse trabalho, né? De 186 já programas, parabéns mesmo. Falar de basquete é sempre muito bom. E obrigado pela oportunidade e espero estar em breve aqui para passar novidades, né? Notícias boas e que o basquete feminino siga lá em Osasco, se Deus quiser. Maravilha. O Cleiton quer falar alguma coisa, Cleiton? Eu quero só mais uma pergunta, não tem muito a ver com o Bradesco, foi uma discussão aqui entre nosso técnico aqui de Tupã, e aí a Macau, com toda a experiência aí, eu gostaria de saber a opinião dela. Macau, teve a seleção sub-17 aí agora, né? E aí tivemos um técnico experiente, um técnico talvez com uma vivência maior aí, até em campeonatos nesse nível aí, que foi o Camargo, que teve com as meninas. E aí surgiu uma discussão. Eu acho que é importante quando for numa base, um campeonato, seleção brasileira, talvez, não importa se é uma Copa América, se é um Mundial, mas talvez não ter o técnico, porque a maioria das vezes são os técnicos, escolhe um técnico da categoria, né? Ela trabalha no sub-17, é destaque e tal, mas não, talvez um técnico com experiência, né? Um técnico do adulto, que é o Camargo, que não trabalha com a base, e aí a discussão era em relação a isso, né? E até esticou a conversa para mais longo. Aconteceu isso, né, no basquete feminino, que hoje é o Neto, o técnico que veio de masculino, que era um técnico super campeão aí pelo Flamengo, e muitas pessoas até comentou isso, mas mudou o basquete feminino adulto com a chegada do Neto. E aí alguns também achou que foi diferente ter à frente o Camargo de um time de base, sub-17, do que talvez ter um técnico da idade. Eu queria saber de você, se isso daí, com certeza,
eu estou aqui, né? Trabalho com a base, estou todo dia aprendendo. Quando eu tive várias oportunidades aí de falar com o Cris, o Elvis, que talvez já teve à frente de equipes, você vê que está mais preparado para todas as situações. Então, minha opinião já é meio decidida. Mas eu queria saber a sua. Você acha que tem uma diferença, assim, de ter pessoas mais bem preparadas, talvez para estar à frente da base aí do basquete feminino? A seleção brasileira é sempre muito complicado, né, Cleiton? Primeiro, essa situação do técnico ser de uma equipe e a própria convocação, né, de atletas, convocar de um clube, de outro clube, do seu clube, fica muito complicado. Eu acho que fica melhor dessa forma, uma pessoa que está fora do contexto, mas ao mesmo tempo dentro do contexto. Fora, eu digo, em relação a não estar ali no meio, ou disputando, ou contra, mas sabendo do contexto, né? Eu acho que fica um ambiente melhor, vamos falar. E o que eu vi ali, assim, em relação ao Camargo, que ele está seguindo a linha, né, que é do Neto, né, colocando a proposta que é do adulto, e eu acho que isso tem que ser gradual, né? Uma coisa que você faz no adulto nem sempre dá certo numa categoria de base, de 17, mas que você possa adaptar algumas situações, né? Eu também vivi, né, 12 anos em seleção brasileira. É bem difícil essa situação de relacionamentos, né? Você tem que administrar muito bem essa parte, convivendo como técnica no seu clube e técnica dentro da seleção brasileira. Assim, o meu pensamento era assim, se a gente for para a seleção brasileira com a camisa que está do clube, fica complicado. E se a gente colocar a camisa da seleção brasileira em cima do clube, também fica complicado. Você tem que desvestir totalmente e vestir a seleção brasileira, e você ter uma linha. Isso eu fiz durante 12 anos, e eu acho que eu trabalhei muito bem com isso. E às vezes eu acho que falta um pouco de alguns técnicos essa situação. Mas, voltando um pouco à situação de alinhamento, isso é importante, um alinhamento que é do adulto até a base, e, lógico, dentro das proporções. Isso é o que a gente faz também lá, fazia lá, né, no Bradesco. A gente tinha uma linha dorsal, né, que ia aos pouquinhos aumentando o grau até chegar num 20, com uma situação mais complicada, mas o pensamento era o mesmo. Então, eu acho que isso que facilitou tudo ali para o Camargo e para a equipe, e deu um bom resultado. Joia, Macau, obrigado, viu? Maravilha, Cleiton. Podemos encerrar com a nossa convidada? Então, olha, parabéns pelo trabalho, que você tenha sucesso aí nesse retorno, nessa briga aí, que o Bradesco possa entender que esse arremesso não bateu no aro, foi um airball. Não, assim, desse período todo, Bira, eu só tenho a agradecer ao Bradesco, ele sempre cumpriu com todas, né, com todos os objetivos, com tudo que foi prometido para a gente, sempre deu do bom e do melhor. Então, eu acho que a gente tem que olhar para trás e agradecer, né? Tudo que foi feito. Não era uma coisa que a gente esperava, eu, pelo menos, né? Eu já tinha um pensamento mesmo de aposentar, mas assim, eu nunca pensei que aquilo fosse acabar, de forma alguma. É como você falou, as pessoas passam, mas o basquete fica. Para mim, aquilo ali ia ficar, não ia acabar, né? Mas aconteceu, e agora a gente tem que fazer disso as oportunidades, tirar proveito de tudo, e
agradecer esse aprendizado que a gente teve lá e tentar fazer em outros lugares isso, que é uma referência. O que a gente teve lá foi uma referência, que a gente consiga alastrar para outros lugares, né? E o basquete feminino conseguir ter outros polos, né? Como o Cássio falou, quem sabe vivenciar de novo um Bauru, uma Piracicaba, Catanduva, que agora está voltando, Prudente, cidades do interior que viviam basquete feminino de alto nível. Quem sabe a gente consiga fazer isso. Esse é meu agradecimento aí a todos e vamos seguir trabalhando e lutando para o basquete feminino. Beleza, parabéns. Mais uma vez. Parabéns, parabéns. Parabéns.